Olá, tudo bem? Quem são os anjos mentirosos que sempre distorcem o evangelho de Cristo? É isso mesmo. Quem são os manipuladores, a respeito do conhecimento do evangelho de Cristo? Quem são eles? São demônios, são anjos caídos, são os que estão falando do evangelho eterno? Ah, tá. Quer dizer, se alguém vier falar de outro evangelho, que ele seja amaldiçoado, que ele seja anátema, mesmo que um anjo venha e fale de outro evangelho. Ah, então quem está distorcendo, quem está manipulando, são esses que estão por aí falando de um evangelho eterno, um evangelho que não está na Bíblia. Eu te convido a ler Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 10. Vamos entender o que é evangelho. Versículo 6 de Gálatas 1. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça, graça significa amor, bondade e benevolência, daquele que o chamou no amor de Cristo, para outro evangelho, 7, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha que coisa interessante aqui. O próprio Paulo deixa explícito no versículo 7 que evangelho não são diversos entendimentos. O evangelho é o amor de Deus. O evangelho é o batismo com o Espírito Santo. Falar de evangelho é falar de envelope, é falar de sacrifício, de oferta. Evangelho só tem um sentido. Evangelho só tem um. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Assim Jesus disse: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Agora aí Jesus responde, 15. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Evangelho significa as boas novas, as boas notícias do reino de Cristo, do reino de Deus, que estava próximo. Então, evangelho é... Jesus pregou o evangelho a quem? Aos judeus, aos discípulos, avisando, Paulo pregou o evangelho aos gentios, avisando que o reino de Deus estava próximo. Mas você sabia... Caifás, sumos sacerdotes, os levitas, os sacerdotes, os que faziam parte no sinédrio. Você sabia que eles falaram do evangelho? Eles falaram. Eles falavam que o reino de Deus seria estabelecido nessa terra. Isso era evangelho, só que lá no passado não se usava a palavra evangelho, usava outro nome. O tabernáculo, a morada de Deus, o tabernáculo de Deus, o reino de Deus, o Messias quando vier, estabelecerá o seu reino. Claro que eles falavam. Isso não foi um privilégio só de Jesus ou de Paulo, não. Porque evangelho só tem um sentido: as boas notícias do reino de Deus. Os profetas falaram que estava próximo, Jesus disse que estava próximo, Paulo avisou que estava preparando os gentios para fazer morada, para que Deus viesse fazer morada em cada um deles, ou seja, que o reino de Cristo, quando fosse estabelecido, estaria cada um dentro deles. Tudo isso. Então, quando você lê Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, cadê aqui? Volta aqui. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo, o reino de Cristo. Agora, na cabeça de bilhões de pessoas, quando lê perverter o evangelho de Cristo, eles têm os ensinamentos, as doutrinas, os mandamentos. Dá-se margem para vários entendimentos, que só é um. Evangelho eterno não é um diferente, não é algo diferente. Evangelho eterno nada mais é do que aquele anúncio do sumo sacerdote, que eles falavam que quando o Messias viesse, estabeleceria o seu reino na terra. O evangelho eterno é aquilo, é a consequência, é o resultado
da pregação de Jesus para os judeus, da pregação de Paulo. Então você fala do evangelho eterno, você não está sendo um amaldiçoado, você não está falando de outra doutrina, não, você está falando do evangelho, do reino de Deus estabelecido. Bota isso na sua cabeça, bota isso na sua cabeça. Falar do evangelho eterno é falar disso aqui, ó, Apocalipse capítulo 10, versículo do 5 ao 7, olha aqui, ó. Apocalipse 10, versículo 5 ao 7. Pega isso aqui, compartilha para o seu pregador, para o seu instrutor, para a sua missionária, para aqueles que estão te roubando. Mostra isso aqui, ó. Apocalipse 10, 5 ao 7. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre. Isso aqui está lá em Daniel, capítulo 12, do versículo 5 em diante. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora. Quando você lê Daniel, capítulo 12, do 5 em diante, Daniel perguntou, quando acontecerão essas coisas, Senhor? Daniel, cele as palavras desse livro até o tempo do fim. Mas aqui não, aqui já tinha chegado o tempo do fim, porque nós estamos em um escrito que está datado entre o ano 66 e a metade do ano 70, quando ocorreu o grande e terrível dia do Senhor. Então, disse no versículo 6, já não haverá demora. Por que já não haverá demora? Versículo 7 de Apocalipse 10. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá os mistérios de Deus? Não. Está no singular. Então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Olha aqui. Então estava sendo dito, estava sendo falado naqueles dias do juízo, que quando o sétimo anjo tocasse a trombeta, iria se cumprir o principal mistério. Aqueles que os profetas falaram, que os seguidores de Moisés falaram, que Jesus falou, que Paulo falou, não foi outro evangelho, não é outro entendimento da palavra evangelho, não. As boas notícias que o reino de Deus estava próximo. Quando a sétima trombeta fosse tocada, então aquilo que estava próximo iria se cumprir, iria ser estabelecido. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E para melhor entendimento dessas trombetas, é só você ler em Sofonias capítulo 1, do versículo 7 ao 18. Ali entre o 14 e o 16 está que no dia do Senhor seriam tocadas trombetas. Apocalipse 1:10, João estava na ilha de Patmos quando começou o dia do Senhor, quando começou o juízo de Deus. Apocalipse 11:15, o sétimo anjo tocou a trombeta, olha aqui o verbo, não é tocar, não é que vou tocar um dia. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Pronto. Esse foi o grande mistério, esse foi aquele evangelho pregado por Jesus e por Paulo. Então, por isso que Paulo até falou, não é outro evangelho, é que aqueles que estão tentando ensinar outra doutrina, outro ensinamento a vocês, que eles sejam anátema. Aqueles que estão falando que não haverá o cumprimento do evangelho, que o reino de Deus não será estabelecido, esses aí é que estão deturpando, esses estão mudando o sentido da coisa. Por isso que eu escolhi, nesse nosso pequeno vídeo, quem são os anjos mentirosos que sempre distorcem o evangelho de Cristo, o reino de Cristo? Os pregadores que estão por aí, os pregadores da graça, que são os principais responsáveis por essa mentirada. Sabe por que eles são principais? Porque os protestantes, os pentecostais, estão nas leis de Moisés, está lá no atraso, lá atrás. Os que se dizem que estão um pouquinho mais avançados, quem são? Não são os pregadores da graça? Não, porque a graça é isso, a graça é o favor imerecido, eterno. Então, eles são os principais. São os principais anjos que estão distorcendo o reino de Cristo já estabelecido. Estão o cúmulo de chamar o reino de Cristo estabelecido de anátema, de amaldiçoado. Isso é um absurdo. Então são esses que estão distorcendo, esses que estão mudando o entendimento daquilo que já foi estabelecido. Já vai fazer 2000 anos que o reino de Cristo foi estabelecido. Foi entre o ano 66 e a metade do ano 70, durante o juízo da grande prostituta, que ocorreu dentro dos muros de Jerusalém.
Tá bom? Então vou deixar essa pequena e humilde mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, não esqueça, ó, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Se você quiser contribuir de alguma forma com esse canal, seja membro do canal, dê um valeu demais, fique à vontade, tá bom? Então deixo com você essa mensagem, até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Um abraço, um aperto de mão, um beijo no seu coração, até mais, tchau, tchau.